estamos aqui em mais uma edição, né, do nosso podcast. E hoje nós estamos recebendo aqui a Ábia, né? A Ábia é mãe do nosso aluno Levi, e hoje nós vamos dar continuidade que a gente vem conversando sobre o autismo, né? Hoje faz parte da mesa aqui eu, Juliana, coordenadora, Jeane, que é a psicopedagoga, e a Roberta, que é a nossa psicóloga, certo? Então, para a gente é um prazer receber você aqui, para a gente conversar um pouquinho dessa maternidade do autismo, né? O autismo real, não aquele que a gente vê só em redes sociais, mas aquele que a gente pisa todos os dias no chão da nossa escola, aquele que a gente enfrenta e convive todos os dias, né? Gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho de você, do evento, né? Da estrutura familiar de vocês. Bom, meu nome é Ábia Cristina, né? Meu filho é Levi, ele tem 6 anos de idade hoje. Né? A nossa família, somos só nós dois, né? Com o apoio da minha mãe, né? Alice. Então, nossa família somos eu e Levi. Certo. Ábia, a gente queria entender assim, como foi para você descobrir quais foram os primeiros sinais, né? Que você percebeu no Levi sobre o autismo, né? Qual foi o primeiro momento que você falou, acho que o Levi pode ser autista? Ele veio com algumas observações iniciais da escola, que ele começou a ir para a escola cedinho, né? E precisava trabalhar. E aí veio com algumas observações. E eu comecei a buscar, né, entender o que era o autismo, qual eram essas necessidades que ele precisava. Então, era irritabilidade, né, na época, eu lembro, e o barulho, ele ficava muito incomodado com o barulho, ele não via dificuldade de socializar com outras crianças. Certo. Então, essa primeira observação foi da escola. Isso. Mas quando você recebeu isso? No momento que você estava preparada, ou foi algo muito inusitado para você? Na verdade, foi estranheza, né? Porque para mim, quando eu chegava em casa, meu filho era perfeito, era incrível, era maravilhoso. E não tinha nenhum problema. Para mim, na época, o autismo era ele ter problema. Então, para mim, ele não tinha nenhum problema. Você não tem muita informação mais sobre o autismo? Não. Porque eu acredito que quando a mãe entra no universo do autismo, ela começa a pesquisar e buscar muito. E aí hoje não é a mesma área de antes, né? Hoje tem muita informação, né, com relação a isso. Mas a aceitação, naquele momento, foi muito importante, né, para você correr atrás. E a gente percebeu hoje o desenvolvimento do Levi. Mesmo que o Levi é um aluno recém-chegado na escola, tá, esse ano está 3 meses, né, a gente já vê que é um aluno muito bem acompanhado, muito bem assistido de você. E também a gente percebe esse desejo do avanço dele. Né? Tanto é que a gente teve o primeiro encontro antes das aulas iniciarem, para conhecer e entender como é o Levi, né? Então, assim, dentro dessa sua caminhada de mãe de criança autista, houve desafios e houve conquistas, né? Então, você pode relatar para a gente um pouquinho desses desafios, dessas conquistas? Foi realmente muito difícil, né? Então, entender o que era o autismo, entender quais eram realmente as necessidades do Levi e conseguir um diagnóstico, né? O Levi iniciou, acho que nas terapias, com 1 ano e meio, 2 anos. Então, foi muito pequenininho, né? E o laudo dele saiu há poucos anos, assim, 1 ano basicamente o laudo dele saiu. Então, foi em média 4 anos para a gente conseguir um diagnóstico. O que realmente o Levi tem, né? Qual é realmente a questão, né? Porque quando você dá nome às coisas, você consegue identificar e buscar qual eram as melhores soluções. Então, assim, foi realmente muito difícil, né? Então, ele tinha muitas necessidades em relação ao barulho, coordenação motora, né? Ele é um menino que anda, mas ele não consegue pular. Ele não consegue, né, fazer algumas coisas bem limitadas. Então, essas foram algumas das dificuldades que a gente teve. Como eu sou sozinha e eu trabalho fora, então, para mim conseguir harmonizar todas as necessidades dele com a minha rotina, né, e para dar conta da casa, do trabalho, de menino sozinha, nossa. E as conquistas, você já identifica assim, porque você começou muito cedo, né? E isso aí eu acredito que foi muito importante. Realmente o diagnóstico às vezes demora muito a ser fechado, principalmente no caso do Levi, que é uma criança que não apresenta todas as características do autismo, né?
Tem algumas características de Levi que a gente observa assim, falando, nossa, ele consegue, tipo, ele compreende, ele se comunica muito bem, ele interage muito bem com todo mundo. Então é uma característica que acaba mascarando um pouco o autismo, né? Então eu acredito que devido a isso, essa demora no laudo dele, né? Mas aí você já conseguiu algumas coisas que você fala assim, nossa, valeu muito a pena, tá valendo como terapia, né? Hoje ele já anda sem necessidade dos fones, né? Porque antes ele tinha que usar. Ele já chegou aí para dar uma recreação e voltar, porque ele não estava se adaptando ao ambiente, né? E o ambiente que ele gosta, divertido, entendeu? E aí ele já não precisa mais, né, usar os fones. Ele hoje consegue, melhorou bastante a coordenação motora dele, né? É uma das coisas que a gente está buscando, porque além da coordenação, tem as inteligências. Hoje ele ainda faz as necessidades, e aí assim, a coordenação está melhorando e é uma evolução, né? Eu vejo que há uma evolução. E aí eu acho que é basicamente isso, né, que a gente está conseguindo identificar hoje. Olha, com relação assim, à maternidade no autismo, porque assim, nós hoje, quando se fala Jorge Lima, a gente tem um grupo de mães muito assim, participativos, né? Então a gente hoje tem um elo muito forte com as mães, dos nossos cidadãos autistas, e a gente sente algumas angústias e algumas preocupações como mãe da criança autista. Né? E é algo que a gente traz muito aqui para a escola, que é os colegas terem esse acolhimento e essa aceitação, que eu acredito que é uma preocupação da mãe, não se aceita no ambiente escolar, né? Como também ser respeitado dentro das suas necessidades. Você poderia falar um pouquinho disso, como você está sentindo, né? O aluno na escola, com relação a isso? Se você já teve algumas dificuldades em outras escolas com relação à aceitação dele, por ser uma criança autista? Já tive muitas questões, né? Eu fui para escolas, né, bem conceituadas, né, vamos dizer assim, na nossa região, que eu fui matricular ele e a pessoa disse que já tinha muito autista na escola dele e né, matricular o meu filho. E aí outras questões de eu matricular ele em algumas escolas e elas realmente não estão preparadas. Não tem um profissional, né, não tem uma equipe pedagógica, né, não ter psicólogo, não ter, entendeu, pessoas para conseguir entender quais eram os procedimentos que precisava usar com ele de acordo com as necessidades dele, né? Então, para se adaptar foi muito difícil, né? Muito difícil de você, assim, ver rejeição de uma escola em relação ao seu filho magoou muito, né? Isso é realmente muito triste. Mas assim, o Jorge de Lima, de antemão, né? Foi a minha preocupação. Ele vai ter auxiliar de sala, né? E aí ele vai ter alguém para apoiar, né? Então, pelo fato de ter um auxiliar de sala, não precisou ficar exatamente como eu fiz, porque o nível dele, né, é um nível 1, então não precisa de um foco específico, né? É só o fato de ter alguém a mais para dar esse suporte já dá um pouco mais de paz para o nosso coração, entendeu? Sabe que se ele tiver alguma necessidade ou outra, alguma especulação ou outra, vai conseguir dar um pouco mais de apoio, né? Do que uma sala com 20 e poucos alunos e ele lá boiando sozinho, né? Porque o mundinho dele é totalmente diferente, né? Então, assim, eu consegui perceber isso. Esse tem hoje um auxiliar que já ajuda, né? Já consegue adaptar ele nessa situação. E vocês abraçarem, né? Porque muitas escolas rejeitam. Se você chegar informando que é criança, por isso que muitos pais não falam. Sim. Entendeu? Porque se falar que é autista, aí já se começa, diz que não tem matrícula suficiente, não tem mais vaga. Que hoje em dia, assim, não existe mais um número de autistas, nem por sala, nem por escola, né? A escola precisa se especializar, precisa buscar informação. A gente está preparado. Exatamente. É o que a gente conversa muito com os pais, quando a gente recebe aqui, que assim, a gente não promete 100% porque a gente é ser humano, mas a gente promete se errar hoje, amanhã a gente vai tentar fazer diferente, né? E sempre com muita clareza, comunicando os pais, olha, hoje não deu certo, né? O que é que a gente pode fazer? Porque assim, às vezes a gente, por ser um profissional da área, já tem uma caminhada, né? A gente não pode deixar de ter a sensibilidade de entender que você, como mãe de Levi, conhece ele melhor que ele, né? A gente precisa ter essa inteligência de identificar que eu conheço o pedagógico e eu tenho
de experiência, mas a Ada é a mãe de Levi. Então, a mãe de Levi conhece ele muito mais do que eu e tem muito a contribuir com a escola. Então, o que a gente percebe nas redes sociais, nos jornais, é que às vezes trava-se umas lutas entre escola e família que não há necessidade disso. A escola ela precisa trazer a família para dentro da escola para ajudar a gente, para nos ajudar na demanda, que às vezes para a gente também acaba sendo um pouco difícil, porque cada autista é diferente, tem comportamentos diferentes, necessidades psiquiátricas diferentes, né? E hoje a gente conta com uma equipe, né, que é a psicóloga, a Angélica, a psicóloga, eu como pedagoga, a direção também é psicopedagoga, né? Para juntos a gente sempre principalmente de qual forma a gente pode contribuir mais com o desenvolvimento dessas crianças, né? Porque não é só uma foto, não é só eu postar no dia 2 de abril, como algumas escolas infelizmente fazem, sobre o autismo. É o autismo todos os dias dentro de uma sala de aula, onde muitas vezes eu, como coordenadora, eu tenho que sair da minha função, né? Não sair da minha função, sair daquela situação que eu estou para ir atender uma criança que desorganizou com a professora na sala e que ela precisa sair do ambiente da pessoa. Ela precisa ser retirada do ambiente para ela voltar a se organizar, né? Então, assim, realmente ter essa sensibilidade, né? E ia ser muito bom de você que você sentiu esse acolhimento aqui. No autismo existem muitas informações, existem muitos mitos e muitas verdades, né? Então, assim, para você, já houve alguma terapia que você fez com a Helene, você achava que ia dar muito certo e não supriu a sua necessidade, ou as suas experiências com as terapias que foram boas? Na verdade, está sendo difícil até hoje, né? Ele não consegue, mesmo ele tem um plano particular, ele não consegue fazer um acompanhamento individual, que eu sei que ele precisa, né? Em relação a algumas questões que ele tem. Então, até hoje ainda é muito difícil, né? Ele faz terapia, só não tem grupo, tem grupo que ele faz. E aí tem muitas coisas específicas que o profissional precisa aprender em relação às ecterias, em relação ao comportamento, ao acompanhamento escolar, muitas outras coisas, né, que a gente ainda não conseguiu. Ainda está nessa batalha, sabe? Né? Estamos ainda nessa batalha para conseguir fazer terapias individuais para ele. A gente vê que é uma necessidade muito real essa questão das terapias, não só dos problemas, mas também pelos SUS, porque pelos SUS são as filas enormes de espera, né? E no acompanhamento privado, no plano de saúde particular, existe muito essa questão de ser em grupo ou em dias separados, né? O fundo em um dia, o pedagogo no outro dia, o psicopedagogo, o psicólogo em dias separados, não ser pela turma multidisciplinar de uma vez. Então, assim, a gente vê que nessa questão a gente precisa se avançar muito. E aqui, quando escola, às vezes a gente recebe algumas orientações que vêm das terapias, né, e que assim, a gente acaba vendo que aquela questão ali, aqui na escola a gente aquela demanda a gente já tem, né, aquela demanda a gente já consegue se libertar. Então assim, a gente também sente um pouco essa dificuldade com as equipes terapêuticas, a gente, pelo menos eu acredito que deve ser uma visão das meninas também, que eu acredito que a terapia deveria estar mais em comunicação com a escola e ambas as partes, né? Porque aí poderia contribuir mais ainda no desenvolvimento das crianças, né? E aí, para a gente encerrar, né, se você pudesse falar um pouco assim, o que você gostaria de deixar, né, de orientação, de recado, de conselho para mães autistas e também para aquelas mães que não são, né? E aí na escola a gente trabalha muito com essa aceitação, né? De entender que a sala do seu filho tem uma criança autista e aí a gente precisa adaptar algumas questões, né? E aí eu gostaria de ver você como mãe, né? Com relação a isso. Na verdade, eu acho que a palavra é respeito, né? Eu acho que a palavra-chave, né? Você respeitar as necessidades e as questões do outro, né? Tanto eu impulsiono isso para o Levi, né? Quando eu quero que ele receba da escola, de outros alunos, de outras mães, entendeu? Então, se for necessário corrigir, eu como mãe, eu sempre luto para corrigir, né? Mas o que eu espero que meu filho tenha é respeito, né? Acolhimento, né? de alunos. Ele tem muita dificuldade também em se relacionar com outras crianças, né? Amizade.
E às vezes eu fico bem triste, né? Porque eu sei que às vezes tem né? Então, é isso. Eu quero deixar para as mães para que elas sejam pacientes, sejam fortes, né? Tudo é adaptação, né? Busquem conhecimento de direitos, conhecimento da necessidade que eles precisam, né? E tentem adaptar, né? Tirar um pouco mais tempo para instruí-los, né? Para saber o que é que ele precisa e assim avançar nessa luta que o autismo abrangiu aí para Agradecer pela coragem, né? Dedicar esse tempo para ajudar com certeza outras mães que estão assistindo, trazendo uma motivação maior, uma que tem um significado muito grande, né? A respeito ao menino, que é muito bem-vindo em qualquer área, principalmente na educação também, é onde o filho passa boa parte dos seus dias. Quero só parabenizar. E aí, para encerrar, quem é Levi Helena no parágrafo? Levi eu acho que ele é a minha força. Morei no céu de casa e vou batalhar para trazer sustento, né? Para ele se tornar um homem, um pai, um marido, entendeu? Muito melhor do que eu já tive, né? Então, a minha luta hoje é para que ele seja um adulto melhor, um profissional melhor, né? Então ele com certeza ele é incrível. Ele é, assim, é o meu menino extraordinário, eu chamo, né? Porque ele é muito gentil, muito gentil e as dificuldades elas limitam algumas coisas, mas não impede, né? E assim, o empecilho é que é o medo, né? Então eu tenho que travar e abrir portas para ele, para que ele venha crescer, né? E evoluir. Então ele é o meu menino extraordinário, é a minha força. A vez que a gente ficou muito feliz de receber você aqui, porque desde o primeiro momento que você veio conhecer a escola, a gente já percebeu que você é um homem muito preocupado, né, com o desenvolvimento do seu filho. E isso nos enche os olhos, porque assim, a pedagogia sem a família, ela não nos tem, né? Então, ter um homem como você que batalha na sua correria de trabalho e tudo, e é uma mãe super preocupada, super dedicada, e também o que é que a gente sempre rende da sua parte? O seu respeito com a gente, né? O seu carinho com a gente. Então, isso fortalece ainda mais a nossa condição, né? Entender que uma mãe que tem mil motivos, né, para estar triste, para estar desanimada, não, se está sempre lá em busca de algo melhor, né, para o seu filho. Então, não desista, persista sempre, continue sendo mulher forte e doce ao mesmo tempo. Então, a doçura do Helena vem de você, né? Então, assim, a gente agradece muito pela sua participação. Esse momento é muito importante para a gente poder apresentar para outras mães que de repente estejam passando as mesmas angústias que você já passou um dia e saber que é possível que hoje o Helena tenha desenvolvimento muito bom, né? O Helena vem evoluindo bastante na escola. Hoje mesmo no futsal eu parei para assistir ele, assisti encantado com as habilidades dele. Então, assim, a sua história está sendo de inspiração para outras mulheres. Então, parabéns. Muito obrigada mesmo. E a gente vai estar sempre aqui. Enquanto vocês estiverem conosco, a gente vai estar sempre disposto a reconversar, comentar para fazer sobre necessário.